Legislativo. Inicialmente, eu convido a vereadora Raelza Borges para a segunda secretaria. Hã? Será que o de Vossa Excelência não é esse aqui ainda? É não? Agora eu convido a vereadora Sara Sheila para a leitura do salmo. Boa tarde a todas e todos os presentes. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente. Salmo 126, prece pela restauração da nação. Cântico de peregrinação. Quando o Senhor mudou a sorte de Sião, estávamos como quem sonha. Então se enchia de riso nossa boca, nossa língua de júbilo. Então se dizia entre as nações: ó Senhor, fez por eles grandes coisas. Grandes coisas fez por nós o Senhor. Estávamos alegres. Senhor, muda a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que semeiam com lágrimas colhem com jubilo. Ao sair, ia chorando, levando a bolsa de sementes. Ao voltar, vem cantando, trazendo seus feixes. Amém. Lido o salmo, senhor presidente. Agora convido o vereador Elano II para a leitura da ata. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os colegas vereadores, vereadoras, a todos os servidores da casa, ao público que nos acompanha aqui no Auditório Maria do Carmo e a todos que nos acompanham pelo site da Câmara, pelo YouTube e pelo Facebook. Leitura da ata da 25ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Cajazeiras, Estado da Paraíba, em sua 19ª legislatura e no seu primeiro período ordinário de 2026. Ao 12º dia do mês de maio de 2026, na sua sede edifício Casal Tarsila Jurema, na Alameda Doutor Sabino Rolim Guimarães, sem número nesta cidade, realizou-se a presente sessão ordinária sob a presidência do vereador Lindenberg Lira e secretariada pelos vereadores Elano II e Lualas Barroso, primeiro e segundo secretário, respectivamente. Compareceram à sessão os vereadores Fábio Borges, Marcos do Riacho do Meio, Alisson Américo, Roberto das Redes, Victor Bruno e Luzia Trajano. O presidente declarou aberta a sessão e convidou a vereadora Luzia Trajano para a leitura do salmo. Após isso, o presidente convidou o primeiro secretário para a leitura da ata da 23ª Sessão Ordinária, que foi devidamente aprovada. Em seguida, o presidente convidou o primeiro secretário para fazer a leitura do material do expediente da primeira secretaria, que constou o seguinte: projeto de resolução número 02/26 do vereador Fábio Borges, que institui no município de Cajazeiras medalha de honra ao mérito na área de assistência social Thelma Gambarra. Requerimento 310 de 2026 do vereador Roberto das Redes. Requerimento número 311/2026 do vereador Marcos do Riacho do Meio. Requerimento número 312/26 do vereador Marcos do Riacho do Meio. Em seguida, o presidente convidou o segundo secretário para fazer a leitura do material do expediente da segunda secretaria, que constou o seguinte: o segundo secretário justificou a ausência da vereadora Raelza Borges, que está em João Pessoa. Resolvendo problemas administrativos, memorando 09/26, assunto justifica a ausência de sessão ordinária e sessão especial da Câmara Municipal de Cajazeiras. O vereador Lamarque Barros vem através dessa justificar a ausência por motivo de força maior. Por fim, o vereador Lualas Barroso justificou a ausência da vereadora Sara Sheila, que foi fazer um procedimento dentário. Em seguida, o presidente convidou o vereador Fábio Borges para fazer uso do pequeno expediente, o qual cumprimentou a todos e justificou a importância da aprovação do projeto de resolução número 02/26, que é de sua propositura. Posteriormente, o presidente passou a palavra para o vereador Lualas Barroso para fazer uso do grande expediente, que cumprimentou a todos e solicitou uma moção de aplauso para o coordenador de transporte da Secretaria de Saúde, o Alisson Alves, pelos relevantes serviços prestados e zelo no serviço público. Por fim, frisou o compromisso com a prefeita Socorro Delfino. Pela ordem, o vereador Marcos do Riacho do Meio justificou a importância dos seus requerimentos apresentados acima. Pela ordem, o vereador Elano II fez a solicitação de que todos os requerimentos verbais escritos fossem colocados em um só processo de votação, a qual foi submetida à votação e posteriormente aprovada. Em seguida, o presidente colocou em um só processo de votação todos os requerimentos verbais escritos, os quais foram todos aprovados.
Por fim, o presidente baixou às comissões o projeto de resolução número 02/26 do vereador Fábio Borges, que institui no âmbito do município de Cajazeiras a medalha de honra ao mérito na assistência social, Thelma Gambarra. Não havendo mais nada a ser tratado, o presidente agradeceu a participação de todos e declarou encerrada a sessão. Para constar, foi elaborada a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pela mesa diretora plenária de Edmilson Feitosa Cavalcante, em 12 de maio de 2026. Feita a leitura da ata, senhor presidente. Irei colocá-la em votação. Ata da 25ª sessão ordinária, realizada em 12 de maio de 2026, encontra-se em votação. Votação aberta. Aprovado. Aprovado ata da 25ª sessão ordinária de 12 de maio de 2026. Convidando o primeiro secretário Elano II para a leitura do material de expediente da ordem do dia da primeira secretaria. Projeto de lei número 27/26. Altera o artigo 3º da Lei Municipal número 2012/2013, que dispõe sobre a instituição da homenagem denominada Cidadão Empreendedor Municipal de Cajazeiras e da outras providências. Artigo 1º. O artigo 3º da Lei Municipal número 2128, de 8 de julho de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. A comenda Cidadão Empreendedor Municipal de Cajazeiras será concedida anualmente em data a ser definida pelo Poder Legislativo Municipal às pessoas que mais se destacarem por suas atividades comerciais, empresariais ou industriais exercidas no âmbito territorial do município de Cajazeiras. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenária de Edmilson Feitosa Cavalcante, em 18 de maio de 2026. Vereador Elano II. Projeto de decreto legislativo número 37/26. Concede o título cidadã cajazeirense à senhora Shirleyane Brasileira Araújo e da outras providências. Artigo 1º. Fica concedido o título cidadã cajazeirense à senhora Shirleyane Brasileiro Araújo, pós-graduada em Gestão de Saúde Pública e atual diretora da UPA Valéria Macambira, como uma justa homenagem do Poder Legislativo cajazeirense. Artigo 2º. A entrega do título será feita em sessão solene desta Casa. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Plenária de Edmilson Feitosa Cavalcante, em 18 de maio de 2026. Vereador Lualas Barroso. Projeto de decreto legislativo número 36/26. Concede o título cidadão cajazeirense ao senhor André da Silva Rosa, policial militar e da outras providências. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão cajazeirense ao policial militar senhor André da Silva Rosa, como uma justa homenagem do Poder Legislativo cajazeirense. Artigo 2º. A entrega do título de que trata o artigo anterior será entregue em sessão solene desta Casa, em data a ser definida pela mesa diretora. Artigo 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Plenária de Edmilson Feitosa Cavalcante, em 19 de maio de 2026. Vereador Elano II. Projeto de decreto legislativo número 34/26. Concede o título cidadão cajazeirense ao senhor Aristóteles Silva de Melo, empresário e da outras providências. Artigo 1º. Fica concedido o título cidadão cajazeirense ao empresário senhor Aristóteles Silva de Melo, como justa homenagem do Poder Legislativo cajazeirense. Artigo 2º. A entrega do título será feita em sessão solene desta Casa. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Plenária de Edmilson Feitosa Cavalcante, em 18 de maio de 2026. Antônio Elano Vieira da Silva II. Projeto de decreto legislativo número 33/26. Concede a comenda cidadão empreendedor municipal de Cajazeiras ao senhor Aristóteles Silva de Melo e da outras providências. Artigo 1º. Fica concedida a comenda cidadão empreendedor municipal de Cajazeiras ao senhor Aristóteles Silva de Melo, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao desenvolvimento econômico e social do município de Cajazeiras. Artigo 2º. A honraria de que trata o artigo anterior será entregue em sessão solene desta Casa, em data a ser definida pela mesa diretora. Artigo 3º.
Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Plenária de Milson Feitosa Cavalcante, em 18 de maio de 2026. Vereador Elano II. Requerimento número 317 de 2026, da vereadora Raelza Borges. Requer a mesa que, após ouvir o plenário, seja constado em ata dos nossos trabalhos, encaminhado ofício à direção administrativa do Hospital Regional de Cajazeiras, solicitando que adotem medidas necessárias para disponibilizar acesso à internet aos pacientes, acompanhantes e visitantes. Como fator de informação, é primordial que os estabelecimentos de saúde públicos possam disponibilizar acesso à internet no modo ao Wi-Fi ao cidadão e acompanhante em atendimento, facilitando sua comunicação com familiares responsáveis. Requerimento número 318/2026, do vereador Rodrigo Lira. Requer a mesa que, após ouvir o plenário, seja inserida em atas dos nossos trabalhos e comunicada através de ofício desta presidência, a SCTrans, a transferência do posto 36 de mototaxistas, que atualmente está situado no bairro da Vila Nova, para o bairro Romualdo Braga Rolim. Feita a leitura do material do expediente da primeira secretaria, senhor presidente. Obrigado, novo vereador. Agora convido a vereadora Raelza Borges para a leitura do material do expediente da ordem do dia da segunda secretaria. Boa tarde a todos. Memorando 08/2026, ao excelentíssimo Lindenberg Lira de Souza, presidente da Câmara. Assunto: justificativa de ausência em sessão da Câmara Municipal de Cajazeiras. Tenho a grata satisfação de cumprimentá-lo e servirmos do presente documento para comunicar a Vossa Excelência a minha ausência na sessão no dia de hoje, 19/5, terça-feira, por motivos de saúde. Ademais, recebo os nosso sincero pedido de escusa e agradecendo desde já a atenção dispensada, reiteramos os nossos protestos de estima e consideração. Vereadora Luzia Trajano. Atestado. Atesto para o devidos fins de direito que Victor Bruno Gonçalves foi atendido neste nosocômio, portador da entidade nosológica CID AR09, devendo permanecer afastado de suas atividades habitacionais pelo período de 2 dias. Cajazeiras, 18 de maio de 2026. Ilana Maia Fechini, médica. Convite para locação de água 2026-2027. Sistema hídrico, Engenheiro Avidos, São Gonçalo. Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, por meio da Superintendência da Regularização, Uso de Recursos Hídricos, SRE, em parceria com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas Açu, CBN-PPA, convida os interessados a participarem do processo de alocação de águas 2026-2027 para o sistema hídricos Engenheiro Ávidos, São Gonçalo, conforme orientação a seguir. Reunião, apresentação, debate de propostas e tomadas de decisões sobre a alocação de água, data e hora, dia 16/6/2026, às 8h30, terça-feira. Local, Universidade Federal de Campina Grande, Campos Souza. Endereço: Rodovia Antônio Maris, BR-230, quilômetro 466/5, Fazenda Cesário, município de Souza, Paraíba. A pauta da reunião: alocação de água 2025-2026, compromissos e ações, alocação de água 2026-2027, cenário e tomada de decisão, usos de água na região, debate sobre as demandas e disponibilidades apresentadas. Terceiro, plano operacional anual do PIS 2027. Quarto, comissão de acompanhamento da alocação do CAA. E o quinto, termo de alocação de água 2026-2027.
Convidados: Secretaria de Infraestrutura e de Recursos Hídricos do Estado da Paraíba, Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba, Departamento Nacional de Obras às Cercas, Companhia de Água e Esgoto da Paraíba, Departamento de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental de Sousa, Junta dos Usuários de Água do Perímetro Irrigado de São Gonçalo, Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Norte, Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte, Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária, EMPAE, membros da Comissão de Acompanhamento da Alocação, CCA, prefeituras e câmaras municipais de Cajazeiras, Nazarezinho, Sousa, Marisópolis, São Gonçalo e São José de Piranhas. Usuários de recursos hídricos e montante do Sistema Hídricos de Engenheiro Ávido, São Gonçalo. Sindicatos rurais, conselhos municipais e associações de usuários em seus diversos segmentos e sociedade geral. Esclarecimentos adicionais poderão ser realizados pelo e-mail câmara.ana.gov.br ou pelo telefone 61 99297 1020. Contamos com a participação de todos. Ricardo Ramalho Lins, presidente do CBH-PPA, e Márcio J.M. Neves, superintendente da regularização de água dos recursos hídricos. Um decreto. Prefeitura Municipal de Cajazeiras, Poder Executivo, Gabinete da Prefeita. Decreto número 057, 13 de maio de 2026. Dispõe sobre a situação de emergência nas áreas rurais do município de Cajazeiras, na forma que especifica. A Prefeitura Municipal de Cajazeiras, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do município de Cajazeiras, atendendo ao dispositivo 10, inciso 3º, da Portaria Interministerial 1 MI-M/MD de 25 de julho de 2025, considerando que persiste o desabastecimento de água potável em diversas comunidades rurais no município de Cajazeiras, com elevado potencial de danos e subsistência e à saúde da população, considerando que as temperaturas climáticas típicas da região semiáridas alcançam altos índices, o que proporciona a rápida evaporação dos pequenos reservatórios de água. Considerando a necessidade de prover a subsistência da população afetada pelo desabastecimento e que necessita do abastecimento realizado por carros-pipas. Considerando o teor da Lei número 12.608, de 10 de abril de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Considerando que compete ao município restabelecer a situação de normalidade e de preservar o bem-estar da população, nesse sentido, adotar as medidas que se fizerem necessárias. Considerando o teor da Portaria Interministerial número 1/MI/MD de 25 de julho de 2012, que trata da cooperação entre os Ministérios da Integração Nacional e da Defesa para apoiar as atividades de distribuição de água potável através da operação de carro-pipa. Considerando que a Companhia de Água e Esgoto da Paraíba reconhece não haver cobertura no tocante ao abastecimento de água nas localidades rurais, executando o distrito de Boqueirão, assentamento Valdeci Santiago, o sítio Catolé de Cima, que são regularmente
atendidos. Considerando que o monitor de secas, centralizado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, em seus dados mais recentes, documentos técnicos constantes nos anexos 1 e 2 deste decreto, mantém o estado da região do Alto Sertão, na qual o município de Cajazeiras está localizado, classificado como seca grave, categoria S2. Decreto. Artigo 1. Fica decretado a situação anormal, caracterizada como situação de emergência, pelo período de 180 dias, em razão do desabastecimento das comunidades rurais. Artigo 2. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito extraordinário em fase de situação existente. Artigo 3. Fica autorizado a convocação de voluntários para reforços das ações de respostas à situação emergencial neste ato decretada. Artigo 4. Na forma de que dispõe o artigo 75, inciso 8º, da Lei número 14.133/2021, e considerando a urgência da situação vigente, ficam dispensados de licitações os contratos de aquisições de bens e serviços necessários às atividades de respostas à presente situação emergencial ou decretada, locação de máquinas de prestação de serviço e de obras relacionadas com a reabilitação do cenário do desastre, desde que possam ser concluídas no prazo estipulado em lei. Artigo 5º. Poderá ser instituído comissão intersetorial de segurança hídrica com a finalidade de realizar estudos, propor medidas, elaborar projetos de soluções estruturantes determinados à mitigação dos problemas relacionados ao abastecimento de água no município, em conformidade com as diretrizes da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e com o dispositivo no artigo 22 da Lei número 12.608/2012. Caso instituído, a comissão será composta por representante dos seguintes órgãos e entidades municipais: chefia de gabinete da prefeita, Secretaria Municipal de Infraestruturas e Obras, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos, Procuradoria-Geral do Município, Defesa Civil, competente a Comissão Intersetorial de Segurança Hídrica. Primeiro, realizar diagnóstico técnico operacional das comunidades afetadas pelo desabastecimento de água, especialmente aquelas abrangidas pela situação de emergência reconhecida nesse decreto. Segundo, propor projetos de engenharias, soluções alternativas ou medidas estruturantes, tais como perfuração e recuperação de poços, implantações de adutoras, sistema de capacitação, reservação e distribuição de água, entre outras providências tecnicamente adequadas. Terceiro, sugerir cronograma de execução e, quando cabível, a isenção das soluções propostas no Plano Municipal de Saneamento Básico ou em outros instrumentos e planejamentos municipal pertinentes. O quarto, identificar possíveis fontes de custeios, inclusive mediante convênio, termos de cooperação, transferências voluntárias ou parcerias com os demais entes da federação ou órgãos competentes. Artigo 6º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revoga-se as disposições em contrário. Gabinete da Prefeita, Maria do Socorro Delfino.
Lido o material da segunda secretaria, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Elano. Solicito que todos os requerimentos sejam colocados em um só processo de votação. Coloco em votação o pedido do vereador Elano II para que todos os projetos, todos os requerimentos sejam colocados em um só processo de votação. Senhoras e senhores vereadores concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Agora irei colocar... Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, não, vereador. Eu queria só falar para Vossa Excelência, nosso colega Neto justificar a ausência dele, que ele, motivo superior, faltou. Justificado, não, vereador. Todos os requerimentos encontram-se em discussão. Em votação. Votação aberta. Aprovado. Aprovado todos os requerimentos. O vereador Marcos de Racho Meio também mandou a justificativa. Estava com um problema de saúde hoje, diabetes estava um pouco alterada, por isso ele não pôde vir. Encaminho às comissões o projeto de decreto legislativo número 34/2026, que concede o título de cidadão cajazeirense ao senhor Aristóteles Silva de Melo, empresário, e dá outras providências. Encaminho às comissões o projeto de decreto legislativo número 33/2026, que concede a comenda cidadão empreendedor municipal de Cajazeiras ao senhor Aristóteles de Melo e dá outras providências. Encaminho às comissões o projeto de decreto legislativo número 36/2026, que concede o título de cidadão cajazeirense ao senhor André da Silva Rosa, policial militar, e dá outras providências. Encaminho às comissões o projeto de decreto legislativo número 37/2026, que concede o título de cidadão cajazeirense à senhora Shirleane Brasileiro Araújo e dá outras providências. Encaminho às comissões o projeto de lei número 27/2026, que altera o artigo 3º da Lei Municipal número 2212/2013, que dispõe sobre a instituição da homenagem denominada Comenda Cidadão Empreendedor Municipal de Cajazeiras e dá outras providências. Senhoras e senhores vereadores, convido Vossas Excelências para amanhã, de 9 horas, virem participar da nossa audiência pública referente à LDO. É uma audiência importantíssima que antecede a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Já justificando minha ausência, amanhã será presidida pelo vereador Rodrigo Lira, nosso vice-presidente, porque eu tenho um compromisso na capital do estado e foi de última hora, então eu terei que ir, mas amanhã será muito bem presidida pelo nosso vice-presidente, Rodrigo Lira. Ok? Então, senhoras e senhores, peço que não faltem amanhã. Declaro encerrada esta sessão.